Muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Êxodo, capítulo 3. Título da mensagem: A tua presença me basta. Amém? A tua presença me basta. Êxodo, capítulo 3. Vamos ler o texto que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei esta grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse-lhes, Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Muito bem. Queridos irmãos, eu quero acreditar que nesta noite eu estou ministrando a palavra de Deus para um grupo de pessoas que já sabem que tem um chamado de Deus na sua vida. Eu acredito que eu estou ministrando para um grupo seleto da igreja, que já entende o propósito de Deus, já entende o chamado de Deus, já acreditam, já tem isso bem nítido no coração, que não estão aqui por acaso. Estão aqui porque Deus tem um propósito, Deus tem um projeto nas suas vidas. É bem provável que em meio a esse grupo de irmãos, existem aqueles que arde no coração o desejo de ir um pouco mais além. Arde no coração o desejo de crescer no ministério, o desejo de avançar, o desejo de ter experiências novas. E eu acredito também que entre alguns, além de arder no coração
esse desejo de chamado, eu acredito também que lá no fundo do coração exista também um pouquinho de temor e até de medo da responsabilidade. E é isso que normalmente impede pessoas de crescerem no ministério. É claro que existem outros fatores também que impedem de pessoas crescerem no ministério. A desobediência, a infidelidade, a irresponsabilidade e outros fatores também impedem. Mas muita gente que é responsável, é obediente, é submisso, mas às vezes fica com o ministério travado. Por quê? Porque sente arder no coração, tem desejo, gostaria de avançar, gostaria de ir mais adiante no chamado, gostaria de crescer no ministério, mas tem medo de não conseguir, medo de não dar conta da responsabilidade. Essa palavra é para você nesta noite, é para te encorajar no ministério, é para te animar no ministério, é para mostrar para você alguns pontos interessantes e importantes que vão te ajudar a encarar o chamado de Deus com uma ótica um pouco diferente. Pastor, vai acabar meu medo? Não vai acabar. Tomara que nunca acabe esse medo. Porque é bom a gente estar um pouquinho seguro quando a gente está no ministério. Quando a gente é seguro demais no ministério, isso se torna uma armadilha para nós, porque dá uma sensação que a gente já é capaz de fazer tudo. E nós sabemos que no ministério só é possível fazer algo quando nós somos totalmente dependentes de Deus. Amém? Então eu quero abordar alguns pontos aqui até chegarmos no título da nossa mensagem, que é a tua presença me basta. Amém? Vamos abordar o primeiro ponto, o primeiro tópico aqui dessa mensagem. Moisés não estava exatamente no centro do seu chamado. Nesse exato momento, nesse texto que eu acabei de ler, Moisés não estava exatamente no centro do seu chamado. Ele não estava fazendo aquilo pelo qual o seu chamado havia acontecido. Por que ele não estava? Porque aconteceram alguns episódios na vida de Moisés. Episódios até desastrosos na vida dele. Moisés, ele, em um certo momento da sua vida, ele sabia que tinha sinais evidentes que Deus tinha um propósito na vida dele, que ele tinha sido chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. Ele tinha isso, ardia no coração dele esse chamado. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Então ele tentou fazer algo. Ele tentou ajudar o seu povo, tentou ajudar os seus irmãos, mas ele fez do jeito errado. E aí, em vez de ajudar o seu povo, parece que ele complicou mais ainda a coisa, porque ele acabou cometendo uma tragédia, ele acabou matando o egípcio. Matou e escondeu. E esse episódio foi descoberto e ele teve que fugir. Então, nesse exato momento, nós não podemos dizer que Moisés estava bem no centro do seu chamado, do propósito de Deus na sua vida. Não, ele estava deslocado do propósito de Deus. Foi um incidente na sua trajetória. Foi uma decisão tomada errada. Foi uma precipitação da sua parte. Isso, irmãos, por mais que você talvez não note, mas isso é bastante comum na vida de algumas pessoas com relação ao chamado. A precipitação, tomar atitudes precipitadas, atitudes erradas, antes do tempo, sem a direção de Deus, impulsionado pelo seu eu, pela sua carne.
com desejo de fazer certo, mas acaba fazendo errado. E isso faz com que muitas pessoas se frustrem no ministério, como Moisés estava. Você pode ler o texto e vai entender isso na leitura desse texto, que ele estava frustrado. Tanto é que quando Deus fala com ele, para ele tirar o povo de Israel, ele diz: não, eu não quero saber disso. Deu um monte de desculpa para Deus, porque ele estava frustrado, porque na sua primeira tentativa não deu certo, se tornou uma tragédia. Infelizmente, isso tira muitas pessoas do campo de batalha. É a frustração por uma decisão tomada. Irmãos, aprenda nesta noite que não importa o que deu errado, você não pode se deixar vencer pela frustração. Não, nunca mais. Pastor, eu fui tentar uma vez fazer parte do grupo de louvor, mas foi uma frustração. Eu nunca mais vou fazer isso. Pastor, olha, eu já tentei liderar uma célula, mas foi um desastre. Olha, tanto é que não deu certo a célula. Fechou, deu confusão, deu briga. Teve gente que virou a cara para mim, tem gente que não conversa mais comigo até hoje. Teve gente que saiu da igreja, aconteceu um monte de coisa. Eu me decepcionei, não quero mais. Não deixe a frustração tirar o teu chamado. E se Deus te escolheu, assim como escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, e se Deus te escolheu para você liderar um grupo de pessoas, e agora você está deixando a tua frustração te jogar de lado, e você talvez nem tenha percebido que você está fazendo o mesmo que Moisés, dando desculpas para Deus. Eu li um livro uma vez de um pastor de sucesso, um pastor americano, que chegou ao auge do seu ministério com uma igreja com mais de 15 mil pessoas. As suas 3 primeiras tentativas foram frustradas. As 3 primeiras igrejas que ele abriu, as 3 foram frustradas. Teve uma delas que ele conseguiu chegar até 80 pessoas. E depois ele veio a pico. Todo mundo foi embora e ficou sozinho. Por quê? Episódios, tragédias que aconteceram no meio do caminho. Teve um dos relatos que ele faz, é que uma família muito influente veio para a igreja e envolveu ele de uma forma que acabava usando ele como uma mariachi dentro da igreja, para que ele fizesse aquilo que aquela família queria que ele fizesse. Durante um tempo ficaram fazendo isso. Quando ele acordou, ele disse: não, para aí, eu estou sendo influenciado demais por essas pessoas. Que ele tentou retomar o controle da igreja, a família destruiu com a igreja. Não aceitou que ele pastoreasse. Ele teve que fechar a igreja. 3 tentativas frustradas. Na 4ª, deu certo. No livro que eu li, ele diz que as 3 primeiras foram uma escola muito importante para ele. Ele diz: eu não me alegro de ter passado por essas 3 tentativas frustradas, mas eu agradeço porque essas 3 tentativas frustradas me ensinaram muito para não errar na 4ª tentativa. Não deixe nenhuma frustração ter tirado o campo de batalha, irmãos. Não deu certo na primeira, tente de novo, se não der, tente de novo, se não der, tente de novo. O que você precisa ter é no coração arder o chamado. O coração de Moisés não ardia mais o chamado, mas Deus fez arder numa sarça e chamou a atenção dele para uma sarça. Talvez o coração teu não arda mais, mas talvez algo está ardendo perto de você, e Deus está chamando a tua atenção e dizendo para você assim, ó: preste atenção no que está acontecendo, porque eu ainda não desisti de você. Segundo tópico que nós vamos meditar nesta noite: havia um histórico dos planos de Deus. Havia um histórico em Moisés desse plano de Deus. Podemos começar com o nascimento dele.
Ele era para ter morrido. Ele era para ter sido morto antes dos 3 meses de vida. Mas ele foi poupado. Deus não permitiu que ele morresse. A sua mãe colocou ele dentro de um cesto e lançou no Rio Jordão. Isso já é um sinal do plano de Deus. Segundo sinal na vida de Moisés, a filha de Faraó tirou Moisés das águas e resolveu adotá-lo como filho, mas entregou para a própria mãe amamentar. E a própria mãe, enquanto o amamentava, profetizava na vida dele e dizia: você foi liberto por Deus com um propósito. Um dia Deus vai te usar para libertar o nosso povo dessa escravidão. Não podemos menosprezar. Até quando Deus fala com ele, o que Deus diz para ele? Eu sou Deus dos teus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quer dizer, Moisés era de uma linhagem que Deus tinha um propósito. Nunca menospreze sinais de que Deus tem plano na tua vida, irmão. Nunca menospreze. Ah, pastor, um dia eu recebi uma profecia, mas faz tanto tempo atrás, pastor, que eu nunca nem dei bola. Ah, pastor, um dia que o senhor pregou aqui uma mensagem, falou sobre chamado, sobre propósito. Aí sei lá, eu senti umas coisas estranhas. Nunca menospreze sinais de que Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia. Vamos para o terceiro tópico. Moisés, depois de 40 anos, ele chega ao Monte Horebe, o monte de Deus. Ele chega no lugar onde o seu chamado de fato vai acontecer. Ele chega ao monte de Deus. Ele chega na presença de Deus. Você sabe que tem muita gente, irmãos, que tem um chamado tão bonito, mas está faltando chegar diante de Deus. Está faltando chegar um pouquinho mais perto de Deus. Fica dando volta. Moisés ficava dando volta com o rebanho ao redor do Monte Horebe. Um dia ardeu uma sarça. E ele olhou para lá e disse assim: eu preciso ir lá ver o que está acontecendo. Que essa sarça queima, mas não se consome. Moisés vai até o Monte Horebe. Moisés, ele vai para a presença de Deus. Tem gente que fica dando voltas de desculpa, de justificativas, voltas de medo, voltas de receio. Tem gente que fica dando volta, dizendo assim: pastor, mas eu já faço um monte de coisa na igreja. Irmãos, nós não estamos falando de atividades na igreja, nós estamos falando de chamado. Nós estamos falando de chamado. Você sabe que eu tinha um monte de atividade também na igreja. Eu era tesoureiro, eu era diretor da escola bíblica, eu era diácono, eu era obreiro da igreja, eu cuidava de ponto de pregação, eu pregava na igreja quando o pastor não estava, eu tinha um monte de atividade na igreja. E ardia no coração o desejo do ministério. Mas a gente não tomava uma atitude. Nós recebemos um convite, eu até toparia, né? Mas faltou a outra parte, topar. O que aconteceu? A gente acha que fazer alguma coisa na igreja é importante. Pois por um período eu deixei de fazer tudo na igreja. Eu não podia fazer nada. Eu fui impedido de fazer qualquer atividade na igreja. Às vezes eu conto para algumas pessoas, acho assim, acho que até não é verdade, que não pode ser verdade uma conversa dessa, né? Mas é a verdade, foi o que aconteceu. Eu cheguei num ponto na igreja que o pastor me chamou e disse assim: irmão, eu cheguei para ele, aliás, e falei assim para ele: pastor, eu não quero fazer nada na igreja, o senhor não precisa me dar cargo nenhum. Eu só quero que o senhor permita que eu ajude na recepção, cuidar dos carros, estacionamento, para mim já está bom. Ele disse não, ele me chamava de gringo. Ele falou: não, gringo, a partir de hoje é assim, ó. Eu não quero que você chegue muito cedo na igreja. Você não pode chegar muito cedo, porque eu era um dos primeiros a chegar na igreja. Eu ia muito cedo para a igreja. Eu não quero que você venha cedo, e eu não quero que você chegue aqui com o culto já começado. Tem que ser uns minutinhos antes de começar o culto.
Você não pode ficar parado na porta. Você tem que chegar, cumprimentar os irmãos, sentar. E quando você sentar, você não pode sentar nem muito na frente, nem muito atrás. Senta no meio. E quando terminar o culto, não seja um dos primeiros a ir embora, mas também não seja um dos últimos. E você não pode ficar em pé lá atrás, você tem que ficar sentado. É isso que eu permito para você. Bem assim. Se fosse hoje, dava até processo. Mas foi assim. Então tem gente que fica no volta, achando que, não, mas eu tenho um monte de carro. E eu, no meu coração, ardia o desejo do ministério, o desejo do chamado, de fazer a obra de Deus, de pregar. Não importa o que fosse, mas qualquer coisa desse para mim fazer, eu estava feliz. E nesse período, irmãos, a minha esposa ocupava o altar. E eu não podia ocupar, mas ela ocupava o altar. Aí em cima do altar ministrando, era o Lula para baixo, e viu sentado no banco, triste, lógico, né? Alguém que era uma referência dentro da igreja, que era um obreiro dentro da igreja, que era um diácono dentro da igreja, agora do nada, sem motivo, não pode fazer nada dentro da igreja. Aí ela olhou, ela viu aquilo, e aquilo chamou a atenção dela. E ela disse para mim assim: está errado. Está errado o que está acontecendo. Deus precisa fazer alguma coisa. E aí ela fez uma oração, que nós tínhamos recebido um convite para vir embora do Rio Grande do Sul, não tínhamos aceitado até hoje. E ela fez uma oração e Deus usou uma pessoa para dar resposta para ela. Para dar resposta. Não adianta ficar dando volta. Ah, pastor, mas eu faço um monte de coisa na igreja. Eu estou feliz com o cargo que o Senhor me deu. Eu estou feliz com o que eu faço na igreja. A questão não é a questão, irmãos, de um cargo. Nós estamos falando do chamado, do propósito que Deus tem. Tem um pastor em Joinville, acredito que ele deve estar por lá ainda, bem grandão, desse tamanho assim. Ele era um empresário bem sucedido. E Deus chamou ele e ele disse para Deus: não, por enquanto não. Eu tenho muita coisa para fazer e não dá para mim ir para o ministério. Tempo depois, Deus permitiu um acidente. Ele sofreu um acidente de trânsito. O guarda rodoviário juntou um pedaço do cérebro do pastor Ervatim. O guarda rodoviário juntou com uma pá um pedaço do cérebro do Ervatim. Acho que ele deve ter, se ele está vivo ainda, ele deve ter a marca na cabeça até hoje. Ficou uma parte assim, afundada, da onde rachou o crânio, e ele perdeu parte do cérebro. Levaram para o hospital morto. E lá no hospital Deus falou com ele. Deus falou com ele. No hospital. E lá no hospital, quase que no leito de morte, o Ervatim disse assim: eu me rendo. Eu reconheço que o Senhor tem um chamado na minha vida e eu aceito esse chamado para a minha vida. A partir daquele momento, o Ervatim voltou à vida novamente e aceitou o chamado de Deus e foi para o ministério. Não é uma questão de ter um cargo na igreja, é uma questão de aceitar o ministério. De quando arde no coração o chamado, entender e dizer assim: não, Deus tem um propósito na minha vida, eu não posso brincar com esse chamado, com esse propósito. Moisés estava dando volta, o dia que ele resolveu chegar no Monte Horebe, o dia que ele resolveu chegar na presença de Deus, demorou 40 anos, mas poderia ter sido menos, talvez. O dia que ele resolveu chegar na presença de Deus, dizer: Deus, e aí, o que é que o Senhor tem para mim? O ministério dele aconteceu. Vamos ver o quarto tópico. Houve uma grande manifestação. O que Moisés viu no monte foi uma grande manifestação. Sabe o que eu enxergo aqui? Para algumas pessoas, Deus ele tem um momento exato de manifestar algo, de confirmar o ministério, de colocar a pessoa na presença dele, de mostrar para ele o tamanho do ministério. Se Moisés não fosse para o monte, se ele não fosse para a presença de Deus, ele talvez não veria essa grande manifestação.
Mas como ele se aproximou da vontade de Deus, aconteceu essa manifestação. Irmãos, a cada passo que nós damos em direção à vontade de Deus, a possibilidade de nós contemplarmos algo extraordinário relacionado ao nosso ministério é muito grande. Agora, se eu fico dando volta, eu não vou para a presença de Deus, eu não tenho interesse em conhecer isso, eu fico adiando o projeto de Deus na minha vida, o chamado, o ministério. Quantos que têm um chamado tão grande na sua vida, que Deus tem um grande propósito na vida dessa pessoa, mas essa pessoa não consegue contemplar uma manifestação tão poderosa como essa, porque a pessoa não se aproxima da vontade de Deus. Ela fica ali emperrada na sua vontade. Eu já conversei com pessoas que nitidamente Deus tem um propósito, e a pessoa diz assim: não, pastor, isso aí não é para mim. A pessoa rejeita, com uma palavra dessa, ela rejeita o chamado de Deus. Eu sempre tive muito nítido na minha vida, desde que eu me converti, comecei a conhecer o processo, como Deus trabalha, eu sempre tive muito nítido na minha vida. O que for da vontade de Deus, eu quero saber o que é. Eu tenho interesse em saber. Eu não posso criar uma imagem do que eu acho que é para o meu ministério. Ah, pastor, esse tipo de coisa eu acho que não é para mim. Tem muitas pessoas, muitos irmãos aí que a gente conversa, a gente fala assim: não, quem sabe disso vai pregar o evangelho. Ah, não, pastor, isso não é para mim. Quer dizer, já se anula diante do chamado. Não, para aí. Se Deus tem um propósito, eis-me aqui. Quando Deus chamou Moisés, eis uma frase importante que ele disse. Quando Deus falou com ele, a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou com ele do meio do fogo que queimava a sarça e não consumia ela. Quando Deus falou com ele, Moisés disse: eis-me aqui. Não é apenas uma frase, é um posicionamento. Não, se é a vontade de Deus, Deus é que sabe. É uma questão de se posicionar diante de Deus, dizer: não, se for da vontade de Deus, o que for da vontade de Deus primeiro, eu quero saber qual é a vontade dele, e se é da vontade dele, eu estou aqui, porque eu sei que ele é capaz de me capacitar. Aleluia, glória a Deus. Mas tem gente que barra tudo isso porque ela mesma se posiciona: não, eu não quero. Aí tem pessoas que chegam ao extremo, como chegou o pastor Evartim, como chegam muitos outros. O caso de Moisés. O caso de Moisés é porque Deus agiu de uma forma tremenda e Moisés se rendeu, porque se ele não se rendesse, Deus. Há várias passagens da Bíblia, uma delas é de Jonas, que se nega a fazer o que Deus queria que ele fizesse. A vontade de Deus, nós temos que primeiro ter desejo de conhecer qual é a vontade de Deus. E a partir do momento que nós conhecemos a vontade de Deus, nós temos que aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Não importa o quanto que essa vontade possa causar em mim medo. Não importa. Alguém perguntou para mim outro dia, disse: pastor, quando o senhor veio de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, o senhor não ficou com medo? Eu falei: eu estou morrendo de medo. Medo de não dar certo, medo de se frustrar, medo de ver a minha família passar necessidade, medo de ser envergonhado, medo, um monte de medo. Perguntaram também para mim esses dias: quando o senhor assumiu a primeira igreja, o senhor não ficou com receio de ter que fazer um casamento? Eu assumi a igreja numa semana, na semana seguinte eu fiz um casamento. Eu nunca tinha assistido um casamento de crente. O único casamento de crente que eu fui foi no meu. E no da gente ele não Alguém lembra o que eu falei quando casei vocês aqui? A maioria não lembra. Alguns lembram, né? Ah, pastor, eu lembro que o senhor falou um negócio bacana, bonito. Mas a maioria eu não lembro nada do meu casamento. Tão nervoso que eu estava, preocupado com as contas eu tenho que pagar depois. Não lembro. Foi o único casamento em crente que eu assisti, foi aquele. Hoje é diferente, no ITQ eles ensinam, mais ou menos, né? As ensinam, e meio por cima as ensinam. Mas na minha época, irmão, não ensinava nada. Eu assumi a igreja, quando eu assumi a igreja, o pastor deu posto e falou: ó, tem um casamento para fazer aqui, mulher. E aí? Deu medo, gente? Deu.
Deu fui da barriga? Deu. Só que quando a gente aceita o chamado de Deus na nossa vida, o que Deus faz? Deus nos capacita. Deus nos capacita. Deus nos abençoa. Deus só não abençoa aquele medroso, aquele que não quer, aquele que recusa, aquele que não quer saber da vontade de Deus. Tem gente que fica que nem Moisés, dando volta ao redor de um monte e não quer saber qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque ele tem receio que a vontade de Deus seja que ele dê um passo mais. Tem gente que Deus me livre orar para Deus para saber se Deus quer que eu assuma uma célula ou não. Nem quer. Deus me livre orar para Deus se Deus quer que eu seja um pregador, um diácono ou uma coisa diferente na igreja. Tem gente que nem toca nesse assunto de oração porque não tem medo de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos para o quinto tópico. O chamado de Moisés tinha um propósito. Qual é o propósito do chamado de Moisés? Libertar o povo de Israel do Egito. Todo chamado de Deus na nossa vida é porque tem um propósito maior. Glória a Deus. Tem um propósito maior. Quando eu não aceito esse chamado da minha vida, eu estou impedindo que o propósito maior de Deus aconteça. Já imaginou, irmão, se eu não tivesse aceitado o chamado de Deus na minha vida há anos atrás, eu não teria conhecido vocês. Nenhum de vocês. Não teria tido a oportunidade de fazer batismo, de batizar alguns de vocês. Não teria tido a oportunidade de fazer o casamento de alguns de vocês. Não teria tido a oportunidade de apresentar alguns filhos de vocês. Não teria tido a oportunidade de ver tanta coisa boa que Deus está fazendo na vida de vocês. Então, quando Deus me chamou com um propósito maior. Quantos de vocês aqui que começaram logo no comecinho do trabalho de célula, aceitaram o desafio de ser líder de célula? Ah, pastor, hoje até nem sei se eu continuo, dá vontade de desistir. Tem alguns que têm vontade de ser líder de célula, depois desistem, ficam meio assim. Mas você que começou lá atrás como líder de célula, talvez já enfrentou tanta luta na célula, tanto problema, tanta frustração, já viu tanta gente entrar, sair. Mas fala a verdade. Tem coisa melhor do que você estar assistindo um batismo e vendo pessoas se entregando para Jesus e saber que foi no teu chamado? Tem coisa melhor que isso, irmãos? Olha, eu sou pastor, já batizei muita gente. Até uma certa época eu anotava, marcava, somava, depois no outro dia não somei mais. Mas já batizei muita gente. Mas não é igual, irmão. Não é igual que você fazer um batismo, você vê a tua célula batizando, nem que seja uma pessoa só, e você ali do lado dizendo assim: esse fruto é nosso. Esse fruto foi nosso que ganhamos. Foi nós que trabalhamos a vida dessa pessoa, a vida para Jesus. Pode ser que ela não fique, pode até ser que ela seja batizada e depois não fique na igreja. Mas é possível que ela entregue a vida para Jesus, que nem nós fizemos. Entregue a vida para Jesus, diga: eu quero continuar nesse caminho, servindo ao Senhor, o meu Salvador. Tem coisa melhor que isso, irmãos, uma experiência do que essa? Pois saiba que aquele que não aceita o chamado da sua vida, nunca vai saborear uma experiência como essa. Sexto e último tópico que eu quero abordar nesta noite: a presença de Deus capacita o nosso chamado. Moisés, ele deu várias desculpas, mas teve uma desculpa, que Deus, ele mostrou nitidamente que ele tinha que deixar o medo de lado. Moisés disse assim, ó: quem sou eu para que Faraó deixe o povo de Israel sair do Egito? Quem sou eu? Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Isso está muito além das minhas possibilidades, das minhas forças. O que Deus responde para ele? Você vai conseguir, sabe por quê? Porque eu serei contigo. Porque eu serei contigo. É por isso que você vai conseguir. Amém? Último texto bíblico para nós encerrar. 2 Coríntios 12, 9.
Esse texto fala, se alguém quiser abrir na Bíblia, pode acompanhar. 2 Coríntios 12, 9, Novo Testamento. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, esse versículo fala de um momento muito intrigante na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Ninguém sabe dizer ao certo o que é esse espinho na carne. Alguns dizem que era uma tentação, outros dizem que era problema de visão, alguns dizem que era uma enfermidade, mas não há uma exatidão, são possibilidades. Mas ninguém tem uma comprovação exata do que seja esse espinho na carne. Em alguns momentos ele diz que é um demônio que vem, Deus permite que venha para esbofeteá-lo. Então você sabe o que é. Já vi até pregador dizendo que esse espinho na carne do apóstolo Paulo era uma mulher. Não sei, se bem que tem umas mulheres que tem um espinho na carne de verdade. Não é um espinho, é um cafo inteiro na vida do camarada. Mas também tem homem, também é. Eu sei humano em si, né? Mas independente do que seja. Aí o apóstolo Paulo, sabe o que ele faz? Ele ora a Deus 3 vezes. 3 vezes ele ora por causa disso. Por causa do espinho na carne, para Deus tirar. Quer dizer, para Deus aliviar ele daquilo, estava incomodando. Aí vem a resposta para eles assim: e disse-me Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu permito o espinho na carne para você se sentir incapaz. Então quando vinha o espinho na carne, o apóstolo Paulo se sentia fraco, se sentia incapaz. Aí o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. O mesmo que Deus disse para Moisés. Sabe por que você vai conseguir? Porque eu estarei contigo. Sabe por que eu digo para você hoje que você não precisa ter medo do chamado de Deus na tua vida? Irmãos, Deus sabia. Eu vi nitidamente domingo à noite, enquanto ministrava no culto, como Deus está chamando pessoas a esta igreja. Batendo na porta, insistindo, comissionando, chamando. E como, da mesma forma que eu vi nitidamente domingo à noite, Deus está chamando, eu também vi nitidamente como tem pessoas que estão com medo. Estão com medo de aceitar o chamado de Deus. Algumas até de conhecer qual é o chamado. Então eu quero tranquilizar o teu coração nesta noite, dizendo para você assim, ó, a presença de Deus é o que basta. Porque você consegue qualquer coisa na tua vida, se você tiver a presença de Deus. Deus vai te dar graça em qualquer momento da tua vida. Deus vai te dar graça. Não tenha medo de conhecer o chamado de Deus na tua vida, de conhecer qual é o propósito que Ele tem para você, qual é o ministério que Deus tem na tua vida. Não tenha medo, porque Ele se carrega. Do restante, Ele se carrega. O que precisar fazer, Deus vai fazer para te abençoar em nome de Jesus e para te usar com um propósito específico. Amém? Fique em pé para nós orarmos nesta noite. Eu quero que você ore pelo teu ministério, pelo teu chamado. Eu quero que você ore para conhecer o chamado de